A partir de agora, Programa do Avesso. Programa do Avesso. O programa com outro lado da Som Maior. Oferecimento: Bistec Supermercados, muito mais que economia. Freta, venha para a 5ª Mostra de Decoração Freta. Grupo Foralto, comprometimento é ir mais longe. Interclass Hotel, Parrilha del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Ventuno. Saint Beer, converta-se a boa cerveja. Unesc 50 anos. Faça pós-graduação na Unesc e continue ampliando seus conhecimentos. E vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Se os tímpanos estão lubrificados, é mente calibrada, segura na cadeira, ajusta o volume do rádio, sintoniza direito a bagaça, que tá começando aqui na Rádio Som Maior, comigo, Mano Dal Ponte, ela minha delícia caliente. Caliente! Caliente! Cuba! Minha Cuba Libre. Cuba Libre! Não, de livre não tem nada, né? De livre não gosto de Cuba, mano. Não gosto de Cuba? Não gosto de Cuba, mano. Tá eu não bom, sei então. se eu gosto ou não. Nosso entrevistado também não é muito... Será? Não sei. Não, eu acho que ele gosta. Na verdade eu acho que é o contrário, entendeu? Eu acho que ele gosta demais, entende? Vamos perguntar isso pra ele. Vamos perguntar. Programa do Avesso. Tá no ar, vai hoje. Hoje a gente recebe... Eu gosto do Buena Vista Social Clube. Buena Vista, gosta? É bom? Muito bom. Viu? Isso aí é bom demais, cara. Isso aí é bom demais, cara. Vai, quem tá aqui hoje? Hoje a gente recebe o Angel Denis. Já ouviu falar no Angel Denis? Jogador... Tu tem quantos metros, Angel? Eu tenho 1,93 m. 1,93 m. Joga vôlei desde quantos anos? São 27 anos que jogo vôlei. Comecei com 13, vou fazer 28 anos que jogo vôlei. Você jogou no mundo todo já, cara? Já joguei no mundo todo. Joguei com a seleção, joguei muitos clubes europeus e tive essa sorte, não, de com o voleibol conhecer muitos lugares, muitas amistades, muitos campeonatos, muitas medalhas. Enfim, toda a minha vida dedicada ao voleibol. Quanto tempo você está no Brasil? Há quanto tempo já você está aqui? Em Brasil são 7 anos. O que você está fazendo em Içara? Pô, eu ia saber. Não, a minha pergunta não é essa, como é que entendeu? ele veio parar em Içara? O que você está fazendo em Eu acho Içara? que tem mulher no meio. Sim, agora Içara é a minha casa. Como eu estava falando para vocês, conheci muitos lugares do mundo, mas encontrei o amor aqui em Içara. O amor aqui, você encontrou aqui? Em Brasil e... Mulher brasileira, ó. Salva de palmas pra gente, né, Sani? Então, né? Estamos aqui, né? Não, é bem mais caliente que as cubanas, não? A brasileira? Olha, a cultura nossa cubana é muito parecida com a brasileira. É uma cultura, a comida é muito parecida, a gente é alegre, a gente é unida, é familiar, é muita festa, é muita diversão. A gente vive assim, é um povo bem quente, bem parecido com... Tá, daí você conheceu o seu amor? Onde é que vocês conheceram? Quem vai falar? Vai ser o Ana ou vai ser a Sani? Porque geralmente a mulher tem uma versão e o homem tem a outra, entendeu? O homem não lembra, então, né? A nossa versão, ela já tá bem encontrada, né, amor? Não, na verdade, a gente se conheceu no ar, né? Voando. Eu tava em Buenos Aires, eu morava lá, trabalhava lá, estudava também. E ele também jogava lá, mas eu nunca tinha encontrado com ele em nenhum momento, não era fã do voleibol, também não seguia o voleibol. E um dia, voltando para casa, visitar os meus pais, ele disse que me viu no aeroporto, ficou olhando, disse, olha que mulher bonita. Tá, já era loira, Angel, assim, chamou atenção, né? Chamou atenção, eles que ficou olhando, aí foi fazer o check-in, a gente se desencontrou, no Free Shop também, né, um aeroporto internacional é sempre grande, né, não nos vimos, eu não tinha visto ele, aí ele pega o avião, era no sábado, 6 da manhã, né, amor? Tu não tinha visto, jura que tu não tinha visto ele, Sani? Não tinha visto. Não viu? Com essa altura, 1,93. Não vi. Essa é a versão dele. A versão dela, né, Angel? Enfim, eu tinha feito uma cirurgia no braço e eu tava bem ocupada cuidando do meu braço, sabe? Com mala e coisas, enfim. E eu ia vir pra casa pra dar uma relaxada.
E, bom, a gente pegou o voo. Aí, como é que foi, Amor? Aí você... Não, aí foi bem engraçado, sim. Eu acredito muito no destino, não? E enfim, nós nos vimos lá em check-in e cada um continuou por seu caminho. E era um voo às 6 da manhã, que não tinha ninguém. Tinha 7, 8 pessoas só que iam a voar. E quando eu subi no avião, eu tinha 5C e ela tinha 5B. Ah, do ladinho. No avião vazio. Só vocês dois. Só nós Estava dois. escrito. Estava escrito. E, enfim, foi... A gente viajou uma hora e meia e conversamos. Nos conhecimos, cambiamos o número de telefone. O espanhol não era problema, né? O espanhol não era problema. Mas o coração bateu, Sani, ou não? A princípio não, tava Não, a gente conversou ali. e foi muito engraçado, porque nós temos bastante humor, a gente riu bastante, falamos muita coisa ali, 1h30 conversando. Um momento teve uma turbulência no avião e eu meio que fiquei intensa, aí o cubano aproveitou, botou a mão na minha mão, aí eu... História, hein? Cavaleiro. Aí eu assim... É uma força, né, Rahel? Exatamente. Aí eu assim, o que tá acontecendo? Sabe aquele momento de gelo, né? O coração bateu forte, aí eu olho pra janela, eu ia falar ventana, pra janela do lado, e só que a janela tava fechada e eu fico uns 5 minutos olhando pra janela. Ah, naquele clima, aquele momento. Daqui a pouco eu olho pra ele já tava assim, ó, perto, pronto pra beijar. Eu disse, não, peraí, tem alguma coisa estranha na Olha rede. só. Que danado, ligeiro. No avião mesmo, No avião, cara. na turbulência, o primeiro beijo. Ai, não, mas não, não rolou, não rolou. Aí ele tentou. Aí eu Você tirei podia ser o programa dos namorados. Que isso? Que história é essa? pô? Maravilhoso. Ah, que história. Não aconteceu nada. Aí a gente Só trocou para o telefone. acalmar um pouco a Turbulência, Atenção. não, mas deu mais turbulência, porque o coração veio bater na boca, né? Daí eu disse assim, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa aqui estranha. Eu disse, bom, voo, ainda né? bem que já tava aterrissando, sabe? Eu desci em Porto Alegre. Quando desci em Porto Alegre, disse, vamos tomar um café? E eu disse, não, meu pai e minha mãe estão me esperando. Fugi dele e ele... queria pegar mala, ajudar. Minha mala foi a primeira a sair. Eu saí correndo do aeroporto. Sim, ela fugiu. Fugiu mesmo, mas não teve ela essa. fugiu. Aí ela estava com o braço, não conseguia nem carregar a mala. E aí eu ia já organizado tudo na minha cabeça. E não, agora a gente chega lá, eu pego as malas, saio. A gente toma um café, conversa um pouco mais e... Mas nada, aí a primeira mala que saiu lá foi a dela. Ela pegou a mala com o outro braço e saiu correndo. E eu esperei a mala minha, peguei a mala, quando saí, ela não estava, ela havia ido embora. Não, mas o engraçado, depois eu contei pra ele, eu disse assim, sabe o que aconteceu? Meu pai e minha mãe estão sempre me esperando ali, ou o pai ou alguém, pra trazer pra cá, né? Pra Içara. Naquele momento chegou, eles não estavam. Não tinha ninguém me esperando. Olha, eu disse, poxa, você vai chegar, agora vai sair o Ángel dali, vai me ver, vai pensar que eu menti pra ele. Porque eu falei, não, eu tenho que ir, tô super atrasada. Me toca esconder atrás numa banca de revista. Aí eu vejo ele passando com a cabecinha me procurando e eu lá escondida. Triste, né? Triste, né? O coração partido. A mulher. Mas por isso que você se apaixonou, não foi? Porque ela te tratou mal, ela fugiu de você, né? Nós homens somos assim. Se a mulher fugir... A gente não pode ser boazinha. Não então. pode, né? Tem que ser... Mas daí depois. Você se Mas você vê que não adianta fugir. Porque quando é amor, não adianta fugir. Porque Tem desculpa, né? Mas daí você encontrou ela quando? Ela se escondeu na banca de revista? Aí eu não consegui ver mais ela. Ficamos depois conversando por WhatsApp. Daí trocar no WhatsApp. Uns 2 meses, porque ela voltou para a Argentina. Mas lá ela estava trabalhando, estava bem ocupada, eu também. A gente ficou solo. Mas você estava jogando? Eu estava jogando. A gente ficou conversando por WhatsApp e respeitando mais os tempos. A gente foi conhecendo mais por WhatsApp e depois marcamos uma janta e aí tal. Foi. Mas daí o beijo foi. Daí foi. Aí não teve essa. Não, aí foi. Eu adoro. Foi num restaurante chamado Ases de Cuba, que vendia sushi, né, amor? Que não tinha nada a ver com nada a ver. Qual é a comida típica em Cuba? O que vocês mais comem Mas é lá? bem parecida com a comida brasileira. Muito arroz, feijão. Carne. Tem algum prato muito típico, assim? Um prato... Esse aí. Final do ano, nós comemos arroz com gris, chamado que é o arroz com feijão. Eles cozinham o arroz no mesmo quase uma caldo. minestra. Exato, mas mais seca, pouquinho mais seca. E a carne, tem a banana frita.
que não sei se vocês aqui... Banana frita já eu comi madura, é mais costume fazer. Eles fazem uma banana que é uma banana verde. E aí eles fritam, eles como que amassam essa banana e fazem um tostão. Como tostão, se chama tostão. E depois... É com a banana verde. Não, é uma... Fica como uma batata frita, só que ela é bem... Nós damos um punho nela e ela fica redonda. É como comer uma batata frita, é mais ou menos a mesma coisa. E depois você come frango... muita carne de porco, porque lá em Cuba a carne de red é bem difícil de... A carne de boi normal, aí tem mais bem porco. Difícil de comer. Olha, você fala de Cuba, mas quando a gente coloca o teu nome na internet, o que aparece, cara, aparece em 50 matérias de você fugindo de Cuba. Fugiu de Cuba? Pois é, como é que foi essa história, cara? Isso foi 2001, 2002? Foi 2001. Olha, eu te conto um pouco assim rapidamente. Não, pode demorar o que você quiser, você vai contar. Sempre tem história, né? Lo que é meu país, não? Lo que... o sistema nosso é diferente, como seguramente vocês conhecem, lá é socialismo. E fim que uno é uma criança, fim aos 14, 15 anos de idade, lá é muito bom, porque o governo ele dá tudo de graça, você pode estudar, pode ter a medicina de graça, pode praticar deporte. Então, todo mundo tem a mesma possibilidade. É uma coisa bem bonita, bem positiva. E se forma muitos profissionais, tanto no deporte como na medicina, que aqui em Brasil mesmo tem muitos que vieram para cá ajudar, muitos doutores. E só que depois que nós viramos profissionais, o governo controla tudo, não deixa a gente sair livremente e ter uma experiência no Brasil ou em qualquer parte, você não pode sair mesmo, parte do mundo, só com a autorização do governo. E o que aconteceu? Nós fomos por 2 anos, fomos em Itália, com o permisso da Federação Cubana. Eles levaram os 2 times para lá, tanto masculino como feminino, para fazer uma prova, porque eles queriam começar a introduzir os jogadores cubanos em los campeonatos europeus. E nós participamos 2 anos lá de campeonato, foram 2 anos muito bons, que dura normalmente de setembro fino a abril ou maio, é a durabilidade do campeonato. E depois de maio a agosto tem as competições internacionais, quer dizer que você volta para a seleção, joga com a seleção, termina essa competição e volta para o clube em final de agosto que começa outro campeonato. E assim foi por 2 anos, a gente foi muito bem, só que o segundo ano de campeonato italiano, nós terminando, tínhamos as Olimpíadas de Sydney, onde nós, junto com Itália, Brasil e Rússia, eram os 4 times favoritos para chegar na fase final. E nós perdimos o primeiro jogo da classificação. Bem começando as Olimpíadas, perdimos contra a Holanda, que era um jogo que nós ganhamos. Era fácil. Era fácil. E nós perdimos. E perdendo esse jogo, se complicou um pouco o caminho nosso para chegar lá nos quartos de final. E nos quartos de final nós encontramos a Rússia. E terminamos perdendo aquele jogo que era o passe aos 4 finalistas. E que ficamos fora das medalhas. O mesmo aconteceu com o Brasil esse ano, que era de 5 anos que eles não perdiam com a Argentina um jogo. E perderam esse jogo com a Argentina. Então, tanto nós como o Brasil ficamos fora dos medalhistas, que eram 2 times muito fortes. Aí que aconteceu? Voltando para Cuba, eu já tinha contrato firmado para voltar para a Itália em setembro. E a federação nossa cubana ficou muito enojada, irritada com a situação nossa, com a posição nossa na Olimpíada. E eles não deixaram a gente mais ir para o campeonato italiano. E aí foi onde aconteceu, isso foi em 2000, final de ano de 2000. Foi onde eu, junto com outros companheiros do time... Mais 5? Mais 5. Mais 5, né? Mais 5 jogadores, decidimos de abandonar Mas aí vocês abandonaram a seleção e Cuba. Isso era... Quando vocês decidiram abandonar a seleção, vocês abandonariam também o país? Sim. Era assim. Nós fugimos. Nós estávamos em Bélgica jogando um torneio, final do ano, que durava 4 dias. E el 27 de dezembro eu fugi. Você fugiu do hotel, né? Eu fugi do hotel. Eu já estava todo combinado com dois amigos italianos, que eles foram de carro.
E às 7 da manhã de 27 de dezembro eu peguei o carro e fiz 12 horas de carro. Atravessei toda a França hasta Itália. Na França, porque era o momento que que estavam abrindo os países europeus, estava começando a comunidade europeia. Então, o perigo qual era? Que em algumas fronteiras podia ter controle ou não. E eu tinha que atravessar a fronteira, eu tinha que sair de Bélgica, entrar na França. E depois, chegar a 20 milhas, que é a fronteira com Itália. Mas eu podia ter problema chegando na primeira fronteira, na França. Se eu chegava lá e tinha controle, eu tinha que pedir asilo em França. Aí Você tinha o teu passaporte ou não? Nada. A federação porque ficava com tudo? Eles normalmente viajava uma pessoa com o time, que ele retirava todos os documentos e ele fazia tudo, check-in em aeroporto, em hotel. Então nós não tínhamos documento nenhum. E eu saí de lá com uma bolsa com 4 ou 5 coisas personais minhas e mais nada. Eu cheguei em França e tinha um caríssimo amigo meu, um jogador também, que ele estava lá esperando-me na fronteira com um advogado, que se acontecia alguma coisa, entrava na prática, começava, já estava tudo pronto. Mas graças a Deus não tinha ninguém, a fronteira já estava liberada. Aí eu entrei, aí deu para já dar uma relaxada. Porque eu vi uma matéria que vocês foram, foi uma viagem meio em silêncio, né? A primeira hora e meia foi silêncio. Assim, olha, tinha 50 centímetros de neve fora, na rua. E eu te juro que os três nós suávamos, os três, mas uma tensão por uma hora e meia que ninguém falava. E era só... Isso da Bélgica até na França? Até na França. Aí quando nós passamos a fronteira, então... Deu para a gente respirar. Parou lá um autogrill que eles chamam para abastecer e para fazer café da manhã. Aí mas tinha perigo deles pegarem você e mandarem de volta para Cuba ou não? Pois é, podia ir preso, o que podia acontecer? Da Bélgica, sim? Dentro da Bélgica, sim. Se eles ativavam as autoridades e eles me paravam dentro da Bélgica, pois eu estava sem documento, eu não tinha nada. Eles tinham como... Um detalhe importante da história é que ele pegou... Era 1h30 até chegar na França, né? Sim. Ele aproveitou o momento que eles estavam fazendo o vídeo. Conta, amor, eles estavam concentrados o time no vídeo. Foi todo ele planejou bem pensado. Todo planejado. Por isso eu saí cedo de lá, porque eu tinha esse tempo para... Eu às 10 da manhã, nós teníamos jogo às 3 da tarde esse dia. E de consequência, que aconteceu? Nós não conseguíamos treinar na manhã, porque normalmente quando nós jogamos 5 ou 6 da tarde, nós treinamos 1h30 de manhã. Aí não dava tempo, porque o jogo ia ser às 3. Então nós começávamos na manhã fazendo um alongamento que eu fiz com o time. Café da manhã. E certinho, você fez tudo certinho. E às 10 teníamos um vídeo, que para estudar o outro time com quem íamos jogar. Só que aí nesse vídeo eu não ia estar mais. Mas nenhum colega do time sabia que tu ia sumir. Nada. A única pessoa que sabia era um outro amigo meu, um colega espanhol da seleção espanhola, que foi quem me ajudou a sair do hotel. Ele estava esperando-me quando eu terminei o alongamento, ele estava no lobby do hotel e nós subimos juntos. Aí o time foi direto para o restaurante, eu fazer café da manhã. Eu subi no quarto, ele subiu comigo e ele pegou uma bolsa dele da Espanha, maior, grande, e botou a minha dentro. E ele saiu do hotel. Com a sua bolsa, com a bolsa dele. Eu tinha que caminhar 100 metros, eu tinha um posto de gasolina onde estava lá o carro esperando. Ele saiu e eu saí atrás. Aí eu saí pela porta e olhei, estavam todos meus companheiros lá. Angel, é cena de filme, Angel? Angel, foi... Os 100 metros mais longos da tua vida, eu imagino. Exatamente. E frio. Frio. Mas você nem sentiu frio, eu imagino, né? Eu estava suando. Suador. Caraca, velho. E enfim... uma desculpa, né, pro pessoal. Sim, eu dei uma desculpa que estava com dor de estômago, precisava ir no quarto. Mas imagina, ninguém imaginava que ia acontecer uma coisa assim. Aí que aconteceu? Que às 10 da manhã chegaram todos no vídeo, ainda começou o vídeo e ninguém falou, porque a gente era muito unido, assim, a gente se cobria um com o outro. O treinador começou com o vídeo, ninguém falou nada, que eu não estava em vídeo. Vocês eram em quantos jogadores? Em 12. 12 só? 12 jogadores. Até que em um momento de vídeo tem uma ação minha e o treinador fala com o levantador
y conmigo en el vídeo. Dice, no, olha, esto aquí, hoy tenemos que repetir esta jugada porque es una jugada que funciona bien. No es así, Ángel. Ahí él hace una pregunta para mí, yo no respondí. E aí foi quando ele descobriu que eu não estava. Mas já era... Já estava a mitad de caminho. E enfim, aí eles começaram, ele começou a perguntar onde eu estava, onde eu não estava. Sempre tem um jogador por dia que quem organiza que ninguém fique dormindo, que tem que levar as bolas para o treino. E ele é responsável do dia. Aí ele perguntou, ele disse, não sei, ele estava com dor de estômago, mas... Enfim, o vídeo foi indo, ele está chegando. Foi indo. Ainda deixaram, continuaram. E graças a esse tempo aí eu consegui chegar lá na França. Não aconteceu nada, lá eu saludei meu amigo lá que me estava esperando, tomamos um café da manhã junto. E de aí para frente, então foi um pouco mais tranquilo. Porque o objetivo meu era chegar em Itália, porque na Itália era o campeonato mais forte. E se eu tinha que pedir asilo, eu queria pedir lá. E aí eu ficava em Itália, e lá tinha muitos times fortes. Nesse momento, em campeonato internacional, em ranking, eu era segundo, estava a Giba. E eu era segundo jogador, então para mim vai ser muito fácil chegar lá em Itália, encontrar um time bom e conseguir fazer jogar bom mais contrato. facilmente. Mas você vai contar a história da sua chegada na Itália na volta. Vai quem tá aqui hoje, Piti. Angel Denis. Cara, que história, hein? Que legal, que história. vai faltar programa pra tanta história. Não sei o que o cara tá falando de Sara, mas é o amor, né? É o amor. Só o amor constrói. É o amor, né? O que é o amor perto de uma fuga, né? Imagina. Nada. A gente já volta, vai. Olá, eu sou o Douglas Almeida, mestre do Whats, e eu estou aqui na Som Maior no programa Do Avesso. 1h22. Universidade é experiência, um lugar para mergulhar no fantástico mundo do conhecimento, do pensamento, da troca de ideias, das novas possibilidades. Um lugar de gente, de análise, proposição e entendimento. Um lugar de descobertas. Veja o mundo com outros olhares. Viva a experiência de estudar em uma grande universidade. Venha para o Unesc. Inscrições abertas para o processo seletivo por histórico escolar até 30 de julho. Saiba mais em unesc.net. Unesc, a nossa universidade. Do sol que nasce, a noite que cai, café da tarde, amigos, muito mais. Se tem encontro, família e alegria, tem bistec todo dia. Fraldinha aba de lombo, 14,98 kg. Colchão mole pedaço, 16,98 kg. A 100, 11,50 kg. Cerveja Brahma, 350 ml, mais por menos com 18 unidades. Pague 1,75 cada. Se beber, não dirija. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Correr é da vida. A gente corre contra o tempo. Corre em busca do sucesso. Corre para realizar sonhos. Corre para não desperdiçar a vida. O sangue corre nas veias. O suor escorre pelo rosto. A emoção de partir e chegar. De continuar correndo. Prepare sua playlist. Vem aí a 21K. Terceira meia maratona Caixa Criciúma. Evento com a qualidade 3LR. Inscrições abertas e informações no site www.3lr.esp.br. Oralto na torcida com você. Compre um carro e ganhe uma camisa ou faça um test drive premiado e concorra a uma camisa oficial do Brasil. Confira as promoções que preparamos para você nessa Copa. KS 1.0 2018 a partir de entrada mais 60 vezes de R$ 499. EcoSport SE 1.5 2019 a partir de entrada mais 60 parcelas de R$ 799. Oralto Veículos, Criciúma e Araranguá. No trânsito, a vida vem primeiro. Venha conhecer o restaurante Parrilla del Fuego. Especialista em carnes nobres. Aqui você encontra os melhores cortes de carnes bovinas, suínas, galetos e ovinos, com especialidade em gado Black Angus. Horário de funcionamento de quarta a sábado a partir das 19 horas e sábado e domingo a partir das 10h30. Parrilla del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Bentuno. Reservas pelo telefone 489-9920-2322.
Chegou a hora de você se tornar aquele churrasqueiro respeitado pelos amigos e pela família. Na JP Boutique de Carnes você encontra a maior variedade de carnes e cortes especiais e acessórios para o seu churrasco. E você ainda completa tudo com condimentos e especiarias, carnes nobres, queijos, vinhos e cervejas, os melhores produtos nacionais e importados. JP Boutique de Carnes, na esquina da Senador Paulo Sarazate com a Joaquim Nabuco. Fone 3413-8121. Que tal passar um final de semana diferente? Venha para o Interclass Hotel e tenha uma nova experiência, pois o conforto é garantido. A equipe Interclass é altamente treinada e está preparada para te atender. Aproveite nossos pacotes românticos no melhor hotel de Criciúma. Faça sua reserva ligando no 3081 9150 ou através do site www.interclass.com.br. Descubra novos estilos para seus ambientes. O Freta convida você para a 5ª Mostra de Decoração com o tema Profissões e Talentos. São 10 ambientes criados por 18 dos melhores arquitetos da região, levando a você novidades, estilos diferenciados e as principais tendências. Aproveite e se inspire. Venha para a 5ª Mostra de Decoração no Freta de Criciúma, de 6 a 31 de julho. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Conheça a loja mestrecervejeiro.com, referência na cultura da cerveja. Centenas de rótulos de cervejas artesanais de diversos estilos, nacionais e importadas. Produtos exclusivos da marca, kits para presentes, acessórios, camisetas e muito mais. Venha degustar aqui na loja e aproveite para levar as suas preferidas para casa. Em Criciúma, Rua Celestina Zilli Rovares 311, Sala 11 Centro. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Grupo Foralto, Interclass Hotel, Parrilha del Fuego, Saint Beer, Unesc e vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Voltamos, Pittsburgh, onde? Programa do Avesso. É o Programa do Avesso hoje. Com quem? Recebendo Angel Denis. Estrela. Ele fugiu de Cuba pra vir pra essa área, tá vendo a vida? Fugiu de Cuba pra vir. Não foi bem assim também. Tu não distorce. Eu sou jornalista, a gente tem que sensacionalizar, entendeu? Não distorce as coisas, tá? O que importa é que hoje ele tá aqui com a gente. Tá, o Angel é ex-jogador da seleção cubana, é isso? Cubana de voleibol. Tá, e o Angel tava contando, se você perdeu, que ele vai continuar a contar agora. Se você perdeu, você vai ter que ver depois no podcast, ok? O que ele contou no primeiro bloco. Entender toda a história. Que ele fugiu, vai lá. Fugiu da Bélgica, passou pela França e chegou na Itália. Como é que foi, Angel? E cheguei, graças a Deus, cheguei lá na Itália também, não tinha controle nenhum. A gente conseguiu entrar no país e 27 de dezembro. Estava, como em todos os lugares, festa, estava todo mundo de férias. E o dia 2 de enero, já eu tinha um contrato com um clube. Já sim? Italiano, você já chegou, já tinha. Rapidinho. E eu comecei a treinar. Só que tinha outro problema, que eu não sabia quando podia começar a jogar. Porque normalmente para você jogar fora de sua federação, se vai jogar em outro campeonato que não é de sua federação, neste caso Cuba, você precisa o permisso da federação. Uma autorização, né? Chegou a mandar uma carta pra lá daí, né? Que eu sabia que não ia chegar nunca, né? Que ia conseguir. Então, aí se ativaram os dirigentes do clube com a federação italiana para ver como se podia resolver essa situação. E foi uma prática que demorou bastante. Eu fiquei 2 anos parado, sem poder jogar, só treinando. Caraca, velho. Só treinando. Mas daí você tinha salário, quer dizer, você estava vivendo. Eu cheguei e eles fizeram 2 contratos para mim. Um se podia jogar e um se não podia jogar. Aí eles me deram casa, me deram carro, eu tinha toda a alimentação e tinha um salário.
Só que todo mundo pensava que ia ser um tempo curto, e 2 meses, 3 meses. E foi indo, eu fiquei dois campeonatos. Você se arrependeu daí? Nesse tempo? A tua cabeça, como é que ela funcionou? Não, eu não me arrependi, porque eu antes de fugir, eu pensei muito, não? Se era o momento, se era a coisa justa. Eu sabia que podia ficar muito tempo longe da família, sem ver a meus pais. Ângelo, mas antes da gente falar da Itália, eu queria fazer uma pergunta. Quando você decide fugir de Cuba, isso não traria problemas para tua família? Exatamente. A tua decisão, sabe? E a repercussão deve ter sido enorme, né? Exato. O jogador de vôlei fugiu, não está mais aqui. Exatamente. Por isso foi pensado por muito tempo antes de dar esse passo. Teus pais? Sim, só eles sabiam. Só a família, meus 2 irmãos. Essa partida foi muito dura também, porque já haviam fugido muitos atletas de Cuba, de beisebol, de boxe, de atletismo. Só de voleibol não havia fugido ninguém. Então, aí também eu seria o primeiro e podia trazer muita repercussão também na família. E eu pensei 2 vezes, mas falei com eles e eles me apoiaram. Não, mas, por exemplo, o governo poderia pressioná-los, alguma coisa assim, nesse sentido? Eles não podem ir atrás de ti, buscar para voltar? Não, porque uma vez que você já entra em outro país que você pede ajuda, que neste caso eu pedi ajuda, não asilo político, mas eu pedi asilo humanitário, para não fechar, porque se pede asilo político, fecha as portas completamente em Cuba. Eu não queria, porque eu tinha a família lá, eu tinha esperança em qualquer momento poder voltar. Então eu pedi asilo humanitário. Já desse momento eles não te podem tocar fora de Cuba. Ninguém pode vir pegar você e levar. Então, por essa parte eu estava tranquilo. A preocupação minha era mais a família lá em Cuba, que coisa ia acontecer, porque já tinha um histórico de outros atletas. Mas a diferença qual era? Que aqueles atletas que a família tiveram problemas em Cuba, eles chegavam principalmente em Estados Unidos, que eram jogadores de beisebol. E lá a rádio, a televisão davam dinheiro para eles falar mal de Cuba, da política. E então, de consequência, a família lá em Cuba venia mal, sofria mais. Muito mais. Coisa que nós não fizemos. Eu não fiz e os 5 companheiros meus que fugiram 2 dias depois tampouco fizeram. Nós chegamos lá e apenas os jornalistas se acercavam e saíam do tema esportivo, que queria entrar na política, nós ficávamos Chegaram calados. a te oferecer dinheiro? Não, mas perguntaram muitas vezes, quiseram entrar muitas vezes no tema político e nós cortávamos sempre. Então, de consequência, isso aí... E as pessoas não entendiam por que você não falava daí. Exatamente. Eles não entendiam essa ligação de perigo para sua família. Exato. E, de consequência, a família sempre ficou tranquila lá. Ninguém fez nada contra eles. A única coisa é que nós ficamos 5 anos sem poder ver a família. Nada. Mas não tinha nem contato com eles por internet, por nada? Não, lá não tem internet ainda. Agora que está chegando internet, às poucas. Não tem ainda lá? Lá tem internet agora em alguns pontos. Eles botaram alguns pontos, por exemplo, Parque Nações. Eles botam a internet, você vai lá, se conecta, fica lá 1 hora, 2 horas, depois volta para casa. Mas isso é agora. Já passaram 17 anos, 18 anos de quando eu fugi. Então, nós tínhamos telefone fixo em casa, só que eu ligava, dava 1 minuto e meio, eles cortavam a ligação. Então, foram 5 anos muito difícil para mim. Os 2 primeiros, pior ainda, porque não podia jogar e ainda não podia ver a família. Mas... Foi passando. E não tinha conhecido a Sânia ainda. E não tinha conhecido. Então, olha como tava ruim a vida, né? Eu sabia que não... Tava uma merda a vida dele, viu? Ia melhorar, entendeu? Ia melhorar. Tava bem difícil. Mas, enfim, foi... A primeira coisa que se resolveu foi o poder começar a jogar. Aí eu comecei a jogar um time muito forte lá na Itália. Já começamos a ganhar campeonato, Copa, então já isso ajudava bastante. E 3 anos depois eu consegui levar a família para a Itália, meus 2 pais e meus 2 irmãos. Como eu fiz, ainda não sei, porque para sair de lá também é bem difícil. Para sair uma pessoa é difícil, eu consegui
tirar quatro pessoas. As 4 saíram legalmente. Saíram alegando o quê? Estamos indo para onde? Não, com uma carta. Foi feita uma invitação de turismo e lá Cuba aceitou, não sei como. Não sei Você como achou que não ia aceitar? Não, vamos provar. Porque eles não me deixavam entrar, imagina deixar sair a família. Sair. Mas eu provei e deu certo. Então, cara de sorte? Se considera um cara de sorte, Angel? Eu acho que sim. Olha a série assim, ó. Tô aqui do lado dele, como é que não vai ser, Pitiburico? Dá licença, né, Pit? Dá licença, Pit. Sim, eu acho que sim. Eu sempre... Eu sou muito religioso, não? Eu respeito, tenho muita fé. A religião de vocês é católica? Católica, nós somos católicos. E eu respeito, não? Eu sei o caminho que se tem dificuldade no meio, eu provo sempre a continuar no mesmo caminho e resolvendo as coisas. Você jogou quanto tempo na Itália? Eu joguei 14 anos. 14 anos na Itália? E você foi muito feliz como jogador lá? Muito. Você teve uma carreira brilhante, foi bacana, sim. Era muito reconhecido. Muito boa, girei toda a Itália, eu joguei. Ganhou dinheiro? Como é que foi? Ganhou bem? Viveu bem? Uma vida muito boa. Muito. Lá é um país de primeiro mundo. Voleibol lá, tem futebol, depois tem voleibol. Tem uma loucura lá, voleibol. Um pouco como aqui em Brasil, que são os 2 deportes assim que mais ganharam e que mais se pratica, não? Ainda mais que futebol, porque voleibol tanto em Brasil como em Itália é mais praticado voleibol que futebol. E então eu tive essa sorte de jogar em times bons, em times fortes, de ganhar muitas medalhas, jogar muitos campeonatos europeus, muita Champions League. Jogou para tudo que foi canto lá? Tudo. O que era mais difícil? Jogar contra quem? Olha, na seleção de Cuba, jogar contra o Brasil era difícil? Na seleção, contra a Itália era mais difícil. Itália é mais difícil? Contra a Itália era mais difícil porque eles já tinham... A diferença de nós e Brasil, a Itália, eles tinham jogadores bons, mas eles estudavam muito os jogadores adversários, coisa que nós não fazíamos. Então, quando nós jogávamos contra o Brasil, por exemplo, era um jogo mais de físico. Aí era quem atacava mais forte ganhava, quem sacava mais forte ganhava. Já com a Itália não, eles já estudavam. Se Ángel ataca forte, então nós vamos meio metro mais para trás porque a bola vai chegar aqui. Vamos bloquear assim. E a gente passava muito trabalho com eles, porque aí eles conseguiam defender uma bola e não se chamou. Hoje eu estou atacando, o ataque está fraco, vou atacar mais forte ainda. E aí eles levavam a gente a errar, a perder um pouco a concentração. E nós, de 2 vezes nós perdíamos com a Itália. Com os demais já era um pouco mais fácil. Era mais fácil. Com a Rússia, com o Brasil, com a Polônia, que tinha um grupo bom. Era um pouquinho mais. E você sai da Itália e vai para onde daí? Depois da Itália, você vai jogar onde? Aí é onde, quando vocês perguntaram, fizeram a pergunta de Sani, é onde eu me sento depois a falar com ela e destino estava escrito, porque eu tinha uma vida muito boa lá em Itália, melhor campeonato do mundo, e eu decidi sair de lá. Sair de Itália e vir para a Argentina, que é onde estava ela. O negócio dele é fuga, quer ir para frente. Vamos indo, né, Angel? Mas da Itália você não fugiu daí? De Itália, não, eu não fui, mais ou menos. E enfim, cheguei em Argentina e eu joguei um ano lá, onde conheci a minha esposa e depois nós vinimos para cá, para Brasil. Aí eu joguei 3 anos aqui, em campeonato brasileiro. Ela ficou grávida, aí nós decidimos ficar aqui também mais tranquilo aqui em casa, perto da família. E depois ficamos 3 anos em Canoas. Foram 3 anos. Que era o time mais perto aqui de casa, porque os demais são todos em São Paulo, em Minas. E ficamos 3 anos e depois decidimos voltar para a Europa outra vez. Fomos mais um ano para... Fomos para o Líbano também, né? Fomos 3 anos para o Líbano. Para jogar 3 também? anos antes, para jogar. E voltamos para a Itália um ano e o ano passado estávamos em Portugal.
Sporting de E aí todas as entradas nesses países eram tranquilas, Angel? Ou apitava lá, por exemplo, fugitivo, fugiu de Cuba, isso aí não aparecia mais. Não tem mais nada a ver. Não. Aunque porque nós viajamos com passaporte italiano, porque nós temos os três, temos passaporte italiano, então Cuba... Isso nunca te atrapalhou? Nunca me atrapalhou. Eu, passaporte cubano, uso só para voltar para Cuba, que agora eu posso voltar. Agora pode voltar tranquilamente. Pode voltar tranquilamente. Agora posso. Eles em 2014 me liberaram. E como é que ficou Cuba depois da morte do Fidel? Melhorou? Como é que... Ou tá tudo igual, assim? Como é que tá lá? Melhorou 1% de como estava antes. Aí eles liberaram algumas coisas lá. Agora você pode comprar carro, pode comprar uma casa, pode abrir um negócio, uma empresa, se você quiser. É cubano, não? Só que de cubano não tem como fazer essas coisas, porque o salário lá é muito baixo. Eu vi uma entrevista que você fala que vocês ganhavam $800 como prêmio do jogo. Sim. E você falou que daí as pessoas lá ganhavam $5-10 médico, por mês, né? você falou? Os médicos lá, salário mais alto lá é o salário de um médico. E dá, convertendo hoje aqui assim com o Brasil, dá de 80 a 100 reais por mês. É o que ganha um médico. Então imagina os salários mais baixos. As pessoas, um obreiro, ganham 5. Mas você era rico então, como jogador? Nós vivíamos muito bem. Nós vivíamos... Podíamos ganhar mais, mas com o que nós ganhávamos lá era muito dinheiro. E você deixou dinheiro para os seus pais naquela época? Eu deixei. Aí você deixou guardado? Nós deixamos tudo bem organizado para que eles ficaram tranquilos por um tempo. Mas o ponto da fuga, o porquê da fuga nossa, não foi tanto nem por o dinheiro. Foi por la limitação de nós não poder participar de um campeonato europeu. Nós queríamos, como todas as nações, jogar os 4 meses com a seleção e os 8 meses com os clubes. Como jogador com o seu clube, era isso que você queria? Como todo mundo faz. E eles fizeram isso por 2 anos e depois tiraram. Então aí foi onde a gente ficou... Vocês conheceram outras realidades? Exato. Eles deixaram a gente conhecer e depois tiraram. E já conheceram, agora nós vamos tirar. E então aí foi onde deu aquele problema que a gente não conseguiu encontrar um acordo com eles. Nós falamos, nós não falamos nem de dinheiro com eles. Nós falamos não era um problema. Deixa a gente ir já internacionalmente, nós somos entre os primeiros do mundo. Deixa-nos viver essa experiência e jogar nos clubes. Aí nós vamos lá, ficamos 8 meses e voltamos para a seleção. Depois que economicamente ia ter um câmbio também na nossa vida, porque nós íamos a ter um contrato com um clube, onde depois íamos encontrar um acordo com eles também. Que nós até provamos depois da fuga. Depois que nós estávamos lá, nós escrevimos uma carta para Fidel diretamente, onde nós explicamos por que estávamos ficando na Itália e pedindo a possibilidade de deixar a gente lá, jogando lá, e metade do contrato nosso nós damos para o país. Viu? Nós damos metade de contrato. Ou seja, do que vocês recebiam, vocês dariam para mas deixa a gente jogar. Nós pedimos. Mas aí, eles não aceitaram? Eles não aceitaram. Então aí nós fechamos completamente as portas com Cuba. E hoje ainda não aceitaram. Até hoje? Até hoje. Depois de nós, fugiram uns 20 jogadores mais de Cuba, que hoje são os melhores jogadores do mundo, que eles jogam com os clubes, mas são os melhores. Tem um jogando com a seleção italiana, que pegou a cidadania italiana. Tem outro que vai começar com o Brasil agora, que jogava em Sada Cruzeiro. Tem um que joga em Rússia. São os melhores do mundo, só que Cuba não aceitou. Não aceita isso. Você acha que vai demorar muito? Não tem liberdade lá. Não há liberdade. Por essa parte aí fica bem complicado. Mas você acha que isso vai demorar para mudar, Ângel? Você acha que isso ainda vai muito longe? Passaram quase 20 anos. Pensa quantas medalhas nós perdimos em 20 anos. E eles ainda não entenderam. Não sei nem o que dizer. Se pode durar mais 2 anos ou pode durar mais 20.
porque é bem complicado essa parte. Qual foi a primeira vez que você viu uma realidade diferente de Cuba? Quando é que você saiu a primeira vez de Cuba? Eu saí com 15 anos, foi a primeira vez. E aí você foi jogar também? Eu saí com a seleção júnior e eu fui ficar 2 semanas em Venezuela e 2 semanas em Catar, lá nos países árabes. Venezuela não como está agora, Venezuela na época de ouro, né? De ouro. E como é que foi isso, cara, quando você teve um contato? Porque você nasceu no socialismo. Sim. Você nasceu, você foi criado, você teve um contato diferente. Como é que foi isso na tua cabeça? Olha, é como agora nós pegar e conseguir ir à Luna. Chegar lá à Luna. É uma diferença... É assim, é próprio assim. Nós quando chegamos em Venezuela, que ver os carros, ver a alimentação mesma, ver as lojas cheias de roupa, todas aquelas coisas foi com 15 anos, imagina, foi um impacto muito grande. E daí nós fomos para Catar, que é ainda pior. Que era muito maior, né? Lá é tudo... Então foi o impacto que tem ainda hoje os cubanos. Que o sonho nosso é conseguir sair de lá, pegar um avião e sair de Cuba. Todo cubano quer sair de Cuba? Esse é o primeiro sonho. Poder pegar um avião e sair a visitar, a passear, a tirar umas férias em qualquer parte do mundo. Essa é a primeira coisa. E quando uno chega aqui, então tem aquele impacto. Aconteceu há 3 anos atrás, que veio o filho de uma doutora, amiga nossa, que estava trabalhando aqui em Sara. E ele chegou em Porto Alegre, eu estava jogando lá. E eu fui a buscar ele no aeroporto. E eu te juro, ele ficou por minutos. Foi a primeira vez que ele saiu? Primeira vez. Ele estava traumatizado. Já quando ele saiu do aeroporto e viu o parquejo cheio de carros, ele ficou traumatizado. E aí ela nos contava depois que ela levou ele em centro comercial, a comprar, a fazer compras em mercado. E ele não conseguiu entender o que era isso? Então é mais ou menos o que sente todo cubano quando sai a primeira vez de Cuba. Mas você falou que, no começo da entrevista, você falou que essa parte inicial, que vocês tinham educação, era uma parte boa do socialismo. Sim. Mas essa compensação que se tem da falta de liberdade, da mão do Estado forte em cima de todo mundo, é um problema. Isso é que... Como é que vocês lidam com isso até hoje, cara? É como eu te falava, você tem essa parte, esses 15 anos, que todo pai quer o melhor para os filhos, então vivem tranquilos porque veem que os filhos estão crescendo em um caminho correto, lá não tem droga, não tem violência, não tem perigo nenhum, lá você pode dormir em meio da rua que ninguém te toca. Então, a gente vive, nós somos um povo bem tranquilo, bem alegre, lá não tem, porque é a cultura nossa, não? A gente não rouba, não maltrata ninguém, de consequência cresce com uma alma pura, mais boa. E de consequência, uno cresce assim, quando chega esse momento da dificuldade, uno busca uma solução, mas a solução não é ir contra o governo. A solução é ir para a rua e correr atrás das coisas. E trabalhar e ir resolvendo com a esperança de um dia poder pegar um avião e sair. O engraçado disso tudo, a gente teve várias vezes em Cuba e me chamava a atenção porque para nós também é diferente. A gente está acostumado de uma forma, como ele também se impacta, a gente também se impacta bastante quando vai para lá. Que é o contrário. E mais, né? Como nós não vamos como turista, porque se você vai como turista, vai para Varadeiro, vai para os Cajos, você não vê a realidade do dia a dia. Já falaram isso aqui pra gente que visitaram e adoraram, é maravilhoso, mas a gente vai pra lá, vai ver a família, ficamos na casa da minha sogra, ela leva pro hospital, vem pra cá, vai pra lá, enfim, faz uma vida normal, né? E também é impactante. O meu primeiro impacto foi chegar no aeroporto, pegamos um carro que já estava alugado e o motorista era médico, porque ele ganhava mais sendo taxista, com o carro caindo aos pedaços, que como médico. Na casa tinha um amigo do irmão, né, do meu cunhado, e ele trabalhava fazendo bico, arrumando aqui, arrumando ali, ele era veterinário.
Porque se você vai ver a população, a escolaridade é muito alta. Só que acaba tendo esse bloqueio. Você consegue tudo profissionalmente, você consegue a educação, você consegue a faculdade, só que depois você não tem um meio para exercer a tua função. Então você tem que buscar uma outra forma, sendo um pedreiro, fazendo um bico aqui, ou um taxista, ou vendendo alguma comida, e você vai conversar com essas pessoas. São veterinários, são médicos, são professores, são engenheiros. E isso a gente não aí a gente começa a entender o porquê da fuga. Porque é isso que ele falava, o governo te dá tudo. Você quer ser um profissional, você consegue. Você quer ser um atleta de ponta, você também consegue. Mas e depois para trabalhar? Você não consegue. Ué, pode falar mal do governo ou não? Você pode falar que o governo é ruim em Cuba? Como é que é isso? Porque a gente tem muitas histórias de Cuba, mas eu nunca vivi. Olha, eu te falo, como eu falei sempre para todo mundo, eu já escutei muitas pessoas falar mal de Fidel, não? Por exemplo, Fidel Castro. Eu sempre tive muita admiração a contra por ele, porque graças a ele eu sou hoje o que eu sou, com todas as limitações que pode ter. Mas não é graças a você? Não foi mas você que quis? Não, com certeza. Mas ele me deu a matéria-prima para eu conseguir. A diferença de muitos outros lugares, por exemplo, o Brasil mesmo. Nós somos 11 milhões, Brasil é 200. E Brasil, deportivamente, com Cuba, não chega nem perto. E é só por falta de incentivo. A matéria-prima aqui tem também, porque aqui tem mais que Cuba, porque aqui tem uma mistura, o Brasil tem uma mistura muito grande, então de consequência vem fora muitos poderiam vir fora muitos atletas fortes, só que não tem a matéria-prima. Por exemplo, aqui mesmo na região, eu normalmente antes de ir para a Europa eu preciso de treinar. Começo um mês antes de começar a minha preparação lá. Aqui não tem nada. Não tem local, não tem time, não tem um projeto, não tem nada. Então, em Cuba, cada 4 km, 5 km você tem um projeto. Por aí poderia ter um projeto com 20 bolas para treinar, tem 5 bolas, porque falta a matéria-prima, mas tem projeto, você tem como construir. Então, isso aí foi sempre assim. Nos tempos meus era um pouquinho melhor, porque o bloqueio era diferente. Aí nós tínhamos a Rússia, que ainda era socialista, e eles ajudavam, né? Eles ajudavam muito. Então, eu tenho eu cresci nessa linha. Eu me formei, cheguei a ser um profissional com essa ajuda. Depois que eu tive que treinar muito, que passei fome, que tinha que trabalhar, treinar e trabalhar, eu também fiz, porque é como faz todo mundo lá. Mas ao menos tive a possibilidade de chegar a pegar o avião, não? É sono nosso. Então, é assim, e eu com o Fidel, eu jantei umas 4 vezes, assim como a gente com Fidel? Como nós estamos sentados aqui, e conversamos muito, e ele... De modo deles, ele sempre apoiou muito a gente, sempre provou a proteger um pouco a gente de lo que era a vida lá fora, a vida profissional, não? A vida, aquela competição só por dinheiro. E que até um certo ponto era não tem como dar certo as duas coisas, porque ele formou a gente, depois tem que deixar a gente voar e demonstrar o que uno aprendeu dentro do país. É verdade. Aí ele errou muito e, de consequência, eu fugi próprio por isso. Daí eu tenho muito respeito, muita admiração por Fidel, por o que ele fez, mas eu não fiquei lá. Eu peguei e fugi. Eu não condivido muitas coisas. Então agora eu quero voar, eu vou. Você acha que dá para pegar um pouquinho do que é bom de Cuba, do que é bom do Brasil? Você acha que é a forma mais inteligente, misturar um pouquinho de tudo? E tu acha que isso é possível, cara? Olha, eu falo muito com o Sani. O sonho meu, quando eu termino de jogar, seria provar a trazer aquilo que eu aprendi lá, trazer para cá. Aqui tem muita matéria-prima. Falta mais aquela vontade de fazer aquilo que a gente aprendeu e a gente viveu lá.
Só que também não depende só de uma pessoa, depende de muitas pessoas. Mas eu vou aprovar. Em um país muito grande, em um cantinho. Você acha que dá para fazer? Quem sabe que dê para fazer e quem sabe que daí muitas pessoas se inspirem e continuem na mesma linha. Aqui, Brasil é um país de campeões, não? Em voleibol, muitos campeonatos, muitas Olimpíadas. E tem muitos que estão provando a fazer projetos, tem em Rio Grande, tem em São Paulo, tem muitos que já estão fazendo. Quem sabe que movimento cada ano pegue mais força e uno consiga ajudar. Porque matéria-prima aqui em Brasil tem muita. Tá certo, quem tá aqui hoje, Pittsburgh? Angel Denis, nos contando um pouquinho aí de toda a sua vivência. E depois começa em Cuba e acaba em Sara. Mas você tá indo embora, não tá? Agora, você vai pra onde? Você vai viajar? Nós estamos voltando agora em agosto. Em agosto estamos voltando para... Fala isso na volta, vai. Ele vai falar na volta aqui no vez. Pra onde ele vai? Oi, meu nome é Gilberto Procópio Lima, sou da Associação Espírita Consolador Prometido de Sara. Gosto muito do programa do Avesso e gostaria que na minha próxima encarnação continuasse existindo esse programa. Corpo e Forma, equipamentos de ginástica. Informa a hora certa. 1h56. Pensando em uma melhor qualidade de vida? Na loja Corpo e Forma você encontra toda a linha de equipamentos para ginástica, esteiras eletrônicas, bicicletas ergométricas, elípticos magnéticos e uma grande variedade de acessórios. Atendimento para a sua residência, condomínio ou academia. A loja Corpo e Forma atua há mais de 15 anos em Criciúma. Atuamos também na área de assistência técnica com a qualidade Embrex. Loja Corpo e Forma, Avenida Centenário, Criciúma. Fone 3437-6479. Se você está buscando uma escola infantil para o seu filho que tem experiência de mais de 3 décadas, que possua um ambiente lúdico para a imaginação andar ao lado da educação, com profissionais que entendem de criança, um espaço exclusivo para bebês, venha para Tiquinho de Gente. Além de tudo isso aqui, a gente entende de criança e prepara seu filho para os desafios do futuro. Informações no site tiquinhodegente.com. Tiquinho de Gente, é hora de pensar no futuro do seu filho. Universidade e experiência, um lugar para mergulhar no fantástico mundo do conhecimento, do pensamento, da troca de ideias, das novas possibilidades. Um lugar de gente, de análise, proposição e entendimento. Um lugar de descobertas. Veja o mundo com outros olhares. Viva a experiência de estudar em uma grande universidade. Venha para o Unesc. Inscrições abertas para o processo seletivo por histórico escolar até 30 de julho. Saiba mais em unesc.net. Unesc, a nossa universidade. Embarquem logo esses animais! O dilúvio está para começar. Deixa eu conferir. Macacos, porcos, cabras, caixa de Saint Beer. Caixa de Saint Beer? Mas quem foi que... Ô, Noé, imagina a gente boiando nessa arca por vários dias sem nada para fazer. Sem Saint Beer? Não dá, né? Converta-se a boa cerveja. Converta-se a Saint Beer. Beba com moderação. Do sol que nasce, a noite que cai, café da tarde, amigos, muito mais. Se tem encontro, família e alegria, tem bistec todo dia. Fraldinha aba de lombo, 14,98 kg. Colchão mole pedaço, 16,98 kg. A 100, 11,50 kg. Cerveja Brahma, 350 ml, mais por menos com 18 unidades. Pague 1,75 cada. Se beber, não dirija. Bistec Supermercados, muito mais que economia. Correr é da vida. A gente corre contra o tempo. Corre em busca do sucesso. Corre para realizar sonhos. Corre para não desperdiçar a vida. O sangue corre nas veias. O suor escorre pelo rosto. A emoção de partir e chegar. De continuar correndo. Prepare sua playlist. Vem aí a 21K. Terceira meia maratona Caixa Criciúma. Evento com a qualidade 3LR. Inscrições abertas e informações no site www.3lr.esp.br. Oral
junto na torcida com você. Compre um carro e ganhe uma camisa ou faça um test drive premiado e concorra a uma camisa oficial do Brasil. Confira as promoções que preparamos para você nessa Copa. KS 1.0 2018 a partir de entrada mais 60 vezes de R$ 499. Focus SE 1.6 2018 a partir de entrada mais 60 vezes de R$ 999. Forauto Veículos, Criciúma e Araranguá. No trânsito, a vida vem primeiro. Venha conhecer o restaurante Parrilla del Fuego. Especialista em carnes nobres. Aqui você encontra os melhores cortes de carnes bovinas, suínas, galetos e ovinos, com especialidade em gado Black Angus. Horário de funcionamento de quarta a sábado a partir das 19 horas e sábado e domingo a partir das 10h30. Parrilla del Fuego, onde a tradição e a gastronomia se encontram. Uruçanga, anexo ao Bentuno. Reservas pelo telefone 489-9920-2322. Que tal passar um final de semana diferente? Venha para o Interclass Hotel e tenha uma nova experiência, pois o conforto é garantido. A equipe Interclass é altamente treinada e está preparada para te atender. Aproveite nossos pacotes românticos no melhor hotel de Criciúma. Faça sua reserva ligando no 3081 9150 ou através do site www.interclass.com.br. Descubra novos estilos para seus ambientes. O Freta convida você para a 5ª Mostra de Decoração com o tema Profissões e Talentos. São 10 ambientes criados por 18 dos melhores arquitetos da região, levando a você novidades, estilos diferenciados e as principais tendências. Aproveite e se inspire. Venha para a 5ª Mostra de Decoração no Freta de Criciúma, de 6 a 31 de julho. Freta, desde 1958, compartilhando os melhores momentos da sua vida. Programa do Avesso. Programa do Avesso. Oferecimento: Bistec Supermercados, Freta, Grupo Forauto, Interclass Hotel, Parrilla del Fuego, Saint Beer, Unesc e vem aí a 21K, terceira meia maratona Caixa Criciúma. Voltamos, Pitburigo. Programa do Avesso. Como é que é programa do Avesso em cubano? Programa del revés? Não, isso é espanhol. Mas pode ser? Al revés, sim. Al revés? Vice, ao revés, ó. Curtiu Orixas, hip hop? Como não? Aqui é daqui o nosso cubano brasileiro. Nosso cubano brasileiro. Isso aí. Você tá indo embora pra onde agora? Tá indo embora? Eu estou indo embora agora, assim, depois de todos os anos passados lá em Itália. Normalmente yo terminaba el campeonato lá e iba a visitar los países árabes también. Nos íbamos lá fui en Qatar, en Abu Dhabi, en Líbano. Y agora con la familia uno optó más por buscar siempre los lugares más adaptados, ¿no? Para los tres, no solo para mí. ¿Sabe? Pensando siempre a la menina principalmente, que ahora está creciendo. E o ano passado nós decidimos de deixar Itália e fazer uma experiência nova em Portugal, porque é o mesmo idioma e é um lugar tranquilo. E decidimos de ir para lá. Foi um ano muito bom. Nós havíamos ido com a ideia de fazer só um ano. Foi um ano muito bom. A gente ganhou o campeonato lá em Portugal. E agora em agosto estamos voltando para lá. Decidimos de fazer mais um ano. O Sporting? Eu estou jogando lá com o Sporting de Portugal, que é o clube de Cristiano Ronaldo, onde ele se formou lá, que ele começou com 9 anos. E saiu Figo, também saiu de lá. Saíram muitos jogadores da seleção portuguesa, se formaram em... Você gosta de futebol? Eu gosto, não sou muito bom com os pés, sou melhor com as mãos. Você gosta de assistir? Você gosta de assistir futebol? Eu gosto de assistir e
Agora aqui até nós temos um empreendimento aqui na Vila Nova. A gente fez um campo de futebol para a galera, para vigor, que a gente está curtindo muito, porque é o que gusta aqui. Nós fomos para não sair um pouco de lo que é o esporte. Começamos com esse campo, mas a ideia, como eu te falei, do projeto é, quando eu estou aqui, construir outras instalações. Mas por agora começamos com o futebol. Quando é que você vai para o esporte? Quando é que você chega lá? Eu estou indo para lá no final de agosto. Final de agosto. 1º de setembro começa a preparação lá com o time. Então eu acho a última semana de 25, mais ou menos, que lá é verão também, é ao contrário daqui. Então a gente queria ir um pouquinho antes para Cuba para é frio, curtir. calor? Como é que é lá? Cuba é sempre quente. Sempre quente? Sempre quente. Cuba é... Mas muito 30, quente? 30 graus, 35 graus. É muito quente, Mais então um motivo para tu não ir, mas não pode para Cuba. Eu não vai odeio o calor. Eu não quero... Só em dezembro que a temperatura desce um pouco. Mas desce para 25. 25. Não, mas Aí tem uma ressalva. A gente estava indo para Cuba preparando a mala e a minha sogra era dezembro. É a primeira vez ela assim: olha, Sani, traz roupa de frio porque tá fazendo frio. Eu peguei, arrumei a mala. Não, botei cachecol pra menina. A menina tinha 6 meses. E o Angelo assim: onde é que você vai, amor? Eu disse: bom, a tua mãe falou que tava frio. Liga pra ela e pergunta. Pergunta para ela quantos graus tem. Minha sogra, quantos graus tem? Tá fazendo 26, 27. Deu uma caída. Ela tá frio, tá horrível a temperatura. Imagina, desfazer a mala outra vez, tirar os cachecol, os casacos que eu tinha colocado. Tá, de todas essas vivências, viver no Brasil é muito melhor do que Cuba? É melhor. É melhor porque eu aqui encontrei o amor. Essa parte não falha. Não, mas não conta, o amor. Tem a família, como eu falei para você, a cultura é muito parecida. E a diferença é que aqui tem tudo. Você tem mais oportunidade e eu me sinto bem, me sinto cômodo aqui. Você se sente brasileiro já um pouquinho? Um pouco, sim. Você é um pouco brasileiro, um pouco italiano, um pouco tudo? Um pouco, me sinto. E eu tive sempre muitos, já desde os primeiros anos meus de carreira, eu tive sempre muitos amigos brasileiros. Porque aquela geração minha de Giba, Ricardinho, Nascimento, ele, Maurício, Tande, Giovanni, nós estávamos sempre juntos. Nós jogávamos jogo que era a morte, mas quando terminava o jogo... Tudo amigo. Eram todo amigo. E nós veníamos muito para Brasil a jogar contra ele, jogo de treino. Então já Brasil já conhecia há muitos anos. Foi um país que sempre eu levei no coração, assim. E agora virou a minha casa. E tu vê muita gente falando, brasileiro falando de Cuba e que tu olha e diz assim: meu Deus, não sabe o que tá falando? Muitos. Porque a gente recebeu uns venezuelanos aqui, né, mano? E eles falaram assim: olha, o pessoal que fala da Venezuela não tem noção do que acontece lá. Não, é que eu já escutei muitos, já falei com muitos também, já muitos trocaram pensamento. A opinião? Mas acontece não só com Cuba, acontece com os países árabes, por exemplo, também. Lá, o que uno está acostumado a ver é só as notícias de bomba, kamikaze, guerra. E não é assim. Lá a gente vai e tem muitos lugares lá que você viveria o resto da vida. E é seguro até para as crianças. Uma vez eu conversei com um chinês. Estávamos conversando na época do MSN. Eu trabalho numa importadora e nós conversamos... Como é que tu conversou com um chinês? Em inglês. Tá bom. Mas é complicado. Tinha um talento aí que eu não conhecia. E eu conversando com o chinês, nós batendo papo, ele falou que ele não poderia falar muita coisa porque era controlado. Entende? Também ele disse, olha... E eu perguntei o que ele conhecia do Brasil. Ele me mandou uma foto do carnaval e uma foto de um índio. E futebol? Não, e nem futebol ele falou. Ele só conhecia os dois, cara. Ele só conhecia putaria, zona e achava que a gente vivia no meio do mato. Eu acho que tem muito disso também, né, cara? Exatamente, é o que acontece. Nós estamos lá fora e acontece, muitas vezes a gente fica... Já aconteceu com Sani, que ela já teve que aclarar. Eles perguntam sempre porque eu sou clara, eu sou clara e com o olho claro, e todo mundo pergunta: mas você é brasileira? Não pode. Mas como não pode? Não pode, brasileira assim, loira, de olho claro.
Então, não combina. Para eles não combina, mas isso, infelizmente, é a cultura nossa de exportação, né? O que a gente bota para fora na televisão é futebol, é carnaval, enfim, é o que a gente exporta, né? É a favela. Publicitários isso. Mas publicitários. Quem manda informação pra fora é jornalista. É os publicitários não vem com essa aí. que ficam fazendo essas campanhas, entendeu? Tá, não vem com ela que Ângelo, não dá tempo pra mais nada, cara. Que prazer te receber, de verdade, ouvir tua história, demais. Bacana mesmo. E sucesso, né, nas novas empreitadas. Mas você vai ver que você vai viajar ao mundo, cara, e o melhor lugar do mundo é Sara. Não tem jeito, você vai ver que não tem lugar melhor que Sara. Não, eu só tenho que agradecer a vocês pela invitação e foi um bate-papo bem legal. E eu estou aqui, agora está na minha casa, quando vocês quiserem. Lá nós temos nosso empreendimento também, estão convidados lá. Tá bacana lá, tá legal? Lá está legal, agora nosso grande amigo lá, PB, que é bem conhecido aqui, está cozinhando lá para a gente. Dá o PV nesse programa, eu não aguento mais a sociedade com ele. É só ver a foto dele, uno já fica babando lá em Facebook, imagina. E ele está lá com a gente. Como é que é o nome do empreendimento lá para a galera conhecer? Pavigol. Pavigol? Pavigol. Ali na Vila Nova? Vila Nova aí. Perto da BR. Bem perto da BR. É porque o Ângelo falando não dá pra entender nada. Ninguém vai saber como é que é o nome do negócio, pô. Pavigol, né, cara? Agora, o teu português tá ruim, hein, bicho? Tá bem ruim. Tá ruim. Eu não achei bom. Não, é que ele veio de Portugal. Ele veio de Portugal, então o português de Portugal é muito enrolado. Português de Portugal. Olha, mas esse é outro ponto que é complicado, porque é italiano, espanhol e português, tudo misturado lá. Não, e o inglês que a gente mede, ele não vê. A volta nem eu mesmo sei que coisa estou falando. Que língua que você tá falando? Obrigado. Obrigado, Ju, pelo vocês. Muito bom receber vocês. Fechou, Pete? Vamos jogar um vôleizinho? Vamos jogar um vôlei. Eu jogava vôlei. Levanta pra mim, amor. Não, corto. Meu nome é Roger Varela. Meu nome é Júlia Devuca. Meu nome é Edinho Castanhel. Nós viajamos o mundo fazendo intercâmbio, mas a melhor experiência foi participar do